Boa noite, pessoal. Tô gravando meu segundo vídeo hoje. Eu gostaria de debater um tema aqui, né? O título do vídeo já vai sugerir, né, aquilo que eu vou tratar no vídeo. Seria possível o Sérgio Moro vencer o Ciro num debate? Eu sou eleitor do Ciro, né? É, meu voto não tem dono, mas eu eu tenho uma simpatia pelo Ciro Gomes, né? Eu acho que aquele que pode romper com o atual sistema, né? Aquele que pode fazer frente à agenda Leão Liberal, para mim é o Ciro Gomes, né? Mas isso é uma opinião minha, né? Mas isso vai ficar fora do que eu vou falar, né? Não, nem por isso minha análise vai ser uma análise mais nebulosa, né? Isso não vai me deixar cego na minha análise, né? Assim, respondendo essa pergunta, é possível o Moro vencer o Ciro no debate? Eu digo que sim. O que para mim, né? O que para mim seria vencer é você fazer com que o Ciro não cresça, né? Nas pesquisas ele fique mais desmoralizado, tanto pelo eleitorado de esquerda quanto pelo eleitorado de direita, né? Quais as ferramentas que o Moro pode ter para vencer um debate contra o Ciro Gomes? Primeiro ponto, o Moro ele pode apelar pela questão do combate à corrupção, né? E do antipetismo, mas de uma forma mais sutil, né? O Ciro Gomes, quando ele foi debater, ele foi abordado pelo Mamãe Falei, né? Para mim foi um... O Ciro teve grandes problemas, né, com o eleitorado conservador naquele encontro. Porque o Mamãe Falei, né, ele conseguiu através da... O Ciro Gomes não sabia quem era o Mamãe Falei, embora ele tinha milhões de seguidores, é uma falha muito grande, né, do Ciro Gomes não conhecer, né, contra quem está debatendo. Basicamente, quando o Mamãe Falei abordou ele, ele não reconheceu o Mamãe Falei. Isso é um equívoco tremendo para alguém que da envergadura do Ciro, que estava tanto tempo no debate público, não saber quem são, né, as figuras mais influentes dentro do... Aquelas que formam a opinião dos jovens, né? O Nando Moura e o Mamãe Falei eram um deles. E o Mamãe Falei, ele tocou em dois pontos, né? Em algumas declarações do Ciro Gomes. O Moro ele pode utilizar essas declarações do Ciro Gomes contra o próprio Ciro Gomes, né? A primeira, a primeira declaração é a questão de levar o Lula para uma embaixada, né? O Sérgio Moro, se o Ciro levar o debate para a questão da Lava Jato, o Moro ele pode facilmente, através da retórica, né? Não estou falando que o Moro teria razão, mas ele poderia usar as declarações do Ciro contra o próprio Ciro, né? Daí caberia a assessoria do Moro buscar dentro do historicamente quais declarações que o Ciro pode ter dado, né, contra si próprio. A questão de prender o Lula na embaixada, né, levar o Lula para a embaixada,
a questão do próprio Sérgio Moro, ele pode chegar pro Ciro e falar assim, ó, você falou que eu não tenho coragem de debater, mas agora frente a frente, você tem coragem de repetir aquilo que você me disse, que é me receber a bala, né? Porque o Ciro também falou essa questão do receber o Moro a bala, né? Tem inúmeras declarações que o Moro poderia facilmente usar contra o Ciro. Se o Moro tiver sagacidade para isso. Isso eu não sei, né? Não sei se o Moro teria essa sagacidade, mas ele poderia usar essas declarações contra o Ciro. Usar o fato do Ciro Gomes ter feito parte do governo do Lula e da Dilma, né? O Ciro não fez formalmente parte, não era um dos ministros da Dilma, mas o Ciro lutava nos bastidores contra o impeachment, né? Então, para aquele eleitorado mais conservador, né, que o Ciro também, tendo em vista que os eleitores lulistas rejeitam o Ciro Gomes, o Sérgio Moro também poderia usar esse fato do Ciro participar do governo Lula ativamente, inclusive declarações do próprio Ciro falando que 2/3 dos votos no Ceará foi contra o impeachment, que o Ciro se mobilizou nos bastidores para barrar o impeachment da Dilma. Então, o Ciro e foi uma história recente, né, 6 anos atrás. Historicamente é recente. Ele poderia falar. O Sérgio Moro poderia, quanto à Lava Jato, ela cumpriu o seu objetivo, né? Que era tirar o Lula fora da eleição. Então, ainda que a sentença tenha sido anulada, o Moro, ele não ia conseguir, através de provas legais, prender o Lula, né? Foi um processo extremamente fraudulento. Se o Moro ele fosse um juiz, se ele seguisse, né, o rito processual e não tivesse condenado Lula, né, com base nos autos, em tese a acusação, o processo contra o Lula é um pouco frágil, né, pensando que um político da envergadura do Lula, se a intenção dele é praticar a corrupção passiva, né? Ele teria escondido milhões no exterior, entendeu? Ele não ia dar bandeira, ia comprar um apartamento de classe média no meio de uma praia movimentada, assim. Não é uma maneira inteligente de se pegar o dinheiro, né? Então, o Sérgio Moro poderia, né? Como ele condenou o Lula, o Sérgio Moro cumpriu o papel dele, né? Que era condenar o Lula. Né, o papel dele, a Lava Jato era justamente para eleger um governo de direita. A Lava Jato é uma operação política, ela não falhou, né? A Lava Jato ela não falhou no seu objetivo, que era de prender o Lula e prendeu inúmeros quadros do PT, né? Palocci, Genuíno, Vacari, João Santana, até pessoas que não tinham relação com o PT, o Henrique Pisolato, né? Sei lá, Delúbio Soares. A gente pode enumerar inúmeros quadros do PT e aliados importantes do PT que foram presos na Lava Jato. A Lava Jato cumpriu o seu objetivo e o Sérgio Moro, ele pode elencar as prisões que ele fez, ainda que a gente saiba que o Sérgio Moro deixou muita gente da direita livre. O Sérgio Moro ele pode falar, prendi o Delúbio, prendemos a Lava Jato, né? Prendemos o Delúbio Soares, prendemos o Vacari,
prendemos o Genuíno, prendemos o Zerdisseu, prendemos o Palocci, prendemos um monte de gente, entendeu? Prendemos, sei lá, ele pode, Sérgio Moro, ele pode falar, ó, prendemos, acabou. Daí, o Ciro vai ficar como aquele que, ó, tá vendo, ó, o Ciro tá do lado dos corruptos, o Ciro, tá vendo como facilmente a gente pode, porque a política ela não é uma ciência exata, não, o Ciro tem o melhor projeto, isso para quem sabe, para quem detectou que o neoliberalismo é o mal, o grande mal, que não foi a classe média tá alheia, à questão do sistema econômico ser o grande mal causador. Então o Moro ele pode jogar o debate para onde ele pode jogar para a plateia, entendeu? Pode continuar, não adianta vocês quererem, o Moro é fanho. Bolsonaro tinha língua presa e foi eleito também. Então, o Moro não sabe se expressar para mim. Eu vi os galãs feios falando, o Moro tem o pinto pequeno. É sempre, sabe, ele pode inclusive falar, estão usando de adione, quer dizer que eu tô incomodando o sistema, sei lá, ele pode jogar inúmeras coisas que o Moro pode fazer para jogar pra galera, entendeu? Então, pessoal falando que, achando que é, que vão cozinhar o Moro no molho de laranja aí, não vão, meu. O que poderia contar contra o Moro, aí a favor do Ciro, questão do Moro ter feito parte do governo Bolsonaro, né? Por tanto tempo. Poderia, né? A questão do Moro ter influenciado na investigação do caso da Marielle, né? Indo lá intimidar o porteiro a mudar o depoimento, poderia. O fato do Moro ter saído do Ministério da Justiça e o número de apreensão de drogas e armas ter aumentado depois da saída do Moro, as estatísticas durante a gestão do Moro, pode ser, né? Pode ser um fato, fatores que o Ciro também pode tranquilamente usar contra o Moro. Então, é uma briga, né? É uma briga que a gente precisa ver, né? Eu, sinceramente, estou curioso, né? Se isso acontecer, se esse debate acontecer, eu tô curioso para saber o que vai acontecer. A gente sabe, né, o que aconteceu o Amoedo foi debater com o Ciro, né? E o Amoedo foi pro campo que o Ciro domina. Então, o Ciro ele foi, né? Tanto que o Amoedo nunca mais aposentou o Amoedo, né? Ciro Gomes. Pode voltar, inclusive o Amoedo pode voltar a ser prefeito de São Paulo. O eleitor aqui em São Paulo também não tem muito esse critério. A questão econômica, o Ciro ele tem um plano de reestruturação, né? O Ciro ele já foi governador, já mexeu com o orçamento, né? Tanto como governador quanto como ministro da Fazenda, né? Ele pode, se o debate for para economia, o Moro ele teria que ter algum economista liberal, não sei assim dizer, neoliberal, que fosse assessorar ele quando o debate fosse para essa temática, né? A questão a questão econômica, vamos assim dizer, né? O Moro teria que pegar os vídeos do André Roncalha, né, que é o economista de esquerda, que ele desmonta os argumentos neoliberais muito melhor do que o Ciro faz. O Ciro ele dá muita volta e fala, ele joga muita estatística também. Então isso pode contar inclusive contra o próprio Ciro, né? Se o Moro souber explorar isso, né, ele pode usar alguns jargões neoliberais, algumas falácias, mas
falácias bem colocadas, né? Pode falar que o empresário, essa questão de taxar grandes fortunas, né? O Moro pode jogar falar que o Ciro quer taxar a classe média, distorcer o Ciro, quando ele fala em grandes fortunas, ele fala em bilionários. Mas o Moro pode falar que o Ciro quer meter um tarifaço, entendeu? Que o Ciro quer, quer taxar, o empresariado já está sufocado e ele quer tributar lucro, né, do empresariado. Pode meter o louco, o Moro, né? Ele sendo bem orientado por um economista direitista, ele pode, né, taxar o Ciro como... O Ciro vai meter um tarifaço, porque o debate nunca é racional, né? Então, ele pode, num campo, principalmente se o debate for num meio de imprensa como a Jovem Pan, né? Sei lá, algum lugar que tenha, que nem na Band lá, que tem aquele cara que eu esqueci o nome, que ele é amplamente direitista, o Moro. Então ele pode jogar, que nem a gente viu na eleição, por exemplo, a proposta, né, do Ciro, nome limpo, da SPC, foi um total tiro no pé, né, porque ele tinha 30 segundos para explicar, 45 segundos, 1 minuto e meio no máximo, dependendo do debate, né? Daí ele para explicar um projeto super complexo, que amplamente ele pode ser taxado de como louco, né? Como populista. Olha, ele quer fazer um projeto impossível, tirar o nome do todo mundo do SPC. Olha como se o Ciro quer uma solução fácil, né? E eu me desgastei muito, né, com o Bolsonaro. Nossa, passei muita raiva por conta do próprio Ciro Gomes com essa bobagem de SPC, né? Inclusive o próprio Bolsonaro falou, isso daí é impossível, isso daí é mágica, entendeu? O próprio Bolsonaro que não entende porcaria nenhuma de economia, era o que o Bolsonaro e que os bolsonaristas queriam, né? Taxar o Ciro como louco. Então, e uma gente totalmente imbecil, né? Mas que usou, né? O Bolsonaro ele usou essa questão do SPC, ele bateu, sabe? Como se o Ciro não tivesse proposta em tudo quanto é área, entendeu? Então o Ciro ele pegou, né? O pior dele, que é a questão do nome limpo do SPC, que eu achei que foi um tiro no pé, estrategicamente uma porcaria, foi muito explorado pelo bolsonarismo, né? Tanto que o Ciro nem toca mais nesse assunto, né? Felizmente, espero que não. Ele pode até fazer esse projeto, mas chegando lá, né? Sendo eleito. Agora em campanha, eu espero que ele abandone. Foi um total tiro no pé e o Moro ele pode, né? Pegar um aspecto periférico do Ciro e bater nele. E entendeu? Lembrando que o próprio Moro, né? Há uma dúvida, muita gente duvida da inteligência dele, né? Pelas entrevistas. Como que um cara desse passou em juiz? Para juiz. Se ele realmente estudou para passar para juiz, eu que estudo, eu que sou um mero advogado, depois que eu passei a estudar bastante, né? Quando eu fiz a prova do exame de ordem, eu estudei bastante. Então, é uma prova que cai tudo sobre o direito, né? Então, se você não estiver bem preparado, você não enfrenta essa prova. Né? Então, eu tive que, inclusive, estudar filosofia do direito, né? Inclusive, estudar essas matérias menores. E é impressionante como o meu poder de retórica e argumentação, até para a vida pessoal, mudou muito depois de eu ter estudado para o exame de ordem. Assim, eu me tornei outra pessoa em questão de argumento. Se o Moro, né? O Moro ele pode usar, sei lá,
livro que ele tenha lido de direito penal econômico, e sei lá, decorar qualquer trecho, qualquer passagem daquilo lá, explicar como que aquilo lá poderia ser utilizado sem usar esses jargões, né? Então ele pode muito bem usar algum critério técnico que o público leigo não vai saber, né? Mesmo que o Ciro também seja um advogado, né? Professor de direito constitucional por algum tempo, o Moro poderia levar para esse lado, né? Se aproveitar da questão da ignorância do público. Então o Moro poderia explorar inúmeras coisas, né? Se ele tivesse se ele tiver essa sagacidade, né? Então, foi um vídeo muito longo, eu não sei, espero não ter dado muita volta, mas queria comentar sobre esse tema. Deixem aqui seus comentários, né? Espero que o YouTube não apague, como ele tem feito, né? Tem alguns vídeos que estão bloqueados os comentários, né? A própria plataforma bloqueou nos comentários. Mas espero que não aconteça com esse vídeo, tá bom? Grande abraço e até mais.